Bom, o tema da aula de hoje é falar sobre aspectos gerais sobre os nervos, aspectos anatômicos e funcionais. Bom, os nervos são tecidos, cordões de substância branca que vão unir o sistema nervoso central aos órgãos periféricos. A gente tem dois tipos de nervo, a gente tem os nervos espinhais e os nervos cranianos. Conforme essa união seja feita da medula para os órgãos ou conforme esses nervos saiam do encéfalo. A função do nervo é conduzir informação, pode ser uma condução aferente ou eferente. A maioria dos nervos são nervos mielínicos e que tem a presença de neurilema. Com exceção, a gente tem as fibras do nervo olfatório, que são nervos amielínicos e com neurilema, que são as fibras de Rimac. E outra exceção, o nervo óptico, que é uma fibra mielínica e sem neurilema. E o nervo é revestido por tecido conjuntivo, tendo 3 bainhas conjuntivas, que é o epineuro, o perineuro e o endoneuro, sendo o epineuro pegando a parte mais global do nervo e o endoneuro pegando aquele menor conjunto de fascículos nervosos possível. Um aspecto importante e relevante é em relação à regeneração de fibras nervosas. Lesão nervosa, seja por esmagamento ou por secção, a gente vai ter uma degeneração da parte distal do axônio do nervo e vai ter também a degeneração da sua bainha de Benina. Essa degeneração do coto distal do axônio é chamada de degeneração valeriana. Já o coto proximal do nervo, a gente vai ter uma degeneração apenas até o nó de Ranvier mais próximo da lesão. Dali para trás, o nervo vai ficar teoricamente patente ainda. Outra coisa que acontece é que no coto proximal a gente vai ter uma extensão da membrana plasmática. Essa extremidade vai dar origem a uma expansão chamada de cone de crescimento, semelhante ao que acontece nos axônios em crescimento durante o desenvolvimento do sistema nervoso. Esse cone de crescimento tem o objetivo de emitir expansões parecidas com pseudópodes, cujo objetivo é tentar fazer o prolongamento do axônio e esse cone de crescimento tentando ali achar o coto distal seccionado para tentar gerar algum grau de regeneração. No cone de crescimento a gente vai ter receptores para fatores neurotróficos que são endocitados e que ajudam a direcionar o coto proximal em direção ao coto distal, que elimina alguns desses fatores neurotróficos. Um exemplo de fatores neurotróficos, o protótipo dele vai ser o fator de crescimento neural, que vem da família das neurotrofinas. Outra família importante são a família dos fatores neurotróficos derivados da glia, que também são importantes. Fatores de crescimento derivados de fibroblastos podem estar envolvidos nesse processo de crescimento. Cabe assinalar que durante esse processo de regeneração, o axônio costuma emitir numerosos ramos para aumentar a chance de encontrar o caminho correto até o seu destino. Em casos que ocorram a secção com afastamento dos dois cotos e as fibras nervosas de crescimento não encontram o coto distal, elas vão crescer de forma desordenada, formando um tecido cicatricial, que é chamado de neuroma, que é uma estrutura formada por tecido conjuntivo, células de Schwann no emaranhado de fibras nervosas. Bom, essas aqui são figuras de terminações nervosas, que são, a gente tem de dois tipos, as sensitivas e as motoras. A terminação nervosa é a extremidade periférica da fibra nervosa. Em relação às fibras aferentes, a gente vai ter dois tipos de receptores. Os receptores especiais são mais complexos, geralmente relacionados com algum neuroepitélio, por exemplo, epitélio-retina, os órgãos de Corte, e esses são os órgãos especiais do sentido, que é visão, audição, equilíbrio, gustação e olfação, todos localizados na cabeça. E tem os receptores gerais, que são os sistemas presentes no sistema sensorial somático, que captam tato, temperatura, dor, postura corporal e propriocepção. Cada receptor ele pode ter
ele tem uma especificidade, né? E eles podem ser classificados como quimiorreceptores, quando captam substâncias químicas, osmorreceptores, quando o fator que eles observam é a pressão osmótica, fotorreceptores, termorreceptores, nociceptores e mecanorreceptores, dependendo de qual que é o gatilho que existe para que ele funcione. Bom, aqui nessa figura a gente tem na figura inicial aqui uma figura de terminações nervosas livres, que são receptores livres, né? São apenas terminações das fibras nervosas sensoriais que na sua parte distal perdem a bainha de mielina, preservando sua envoltória de célula de Schwann. Então, são o receptor mais presente do organismo, estão presentes em toda a nossa pele e captam sensações grosseiras como dor, temperatura e propriocepção. Na categoria de terminação nervosa livre estão também os discos de Merkel e os nociceptores. Os discos de Merkel são pequenas arborizações da extremidade das fibras mielínicas que terminam em contato com células epiteliais especiais, que estão envolvidos na sensação de tato e de pressão contínua. E os nociceptores nada mais são do que terminações nervosas livres que sinalizam a presença de tecido corporal lesado e levando a experiência de dor. E a gente vai ter também os receptores encapsulados, que são a categoria de receptores um pouco mais complexos. E os receptores encapsulados mais comuns que a gente tem é o corpúsculo de Meissner, o corpúsculo de Vater-Pacini, o corpúsculo de Ruffini, o fuso neuromuscular. Aqui na figura a gente vê a figura B, que representa um corpúsculo de Meissner, que estão presentes nas papilas dérmicas, sobretudo na mão e no pé, e são receptores de tato e pressão e estímulos vibratórios lentos. Os corpúsculos de Vater-Pacini são os maiores receptores do corpo, representado aqui na figura C. Está situado no tecido subcutâneo, nos septos intermusculares e no periósteo. São responsáveis por sensibilidade vibratória rápida e repetitiva de 200 a 300 Hz. Enquanto o corpúsculo de Meissner capta mais a vibração de 50 Hz, uma vibração mais lenta. E o último aqui é o corpúsculo de Ruffini, que ocorre nas papilas dérmicas e também são receptores de tato e de pressão. Bom, essa figura aqui representa um fuso neuromuscular, que é uma estrutura que fica presente dentro do ventre muscular, paralela às fibras. Cada fuso ele vai ter uma cápsula que é envolvida por 2 a 10 pequenas fibras estriadas em volta dele, que são as fibras intrafusais. E o fuso neuromuscular ele consegue captar o estiramento e alongamento das fibras, podendo com isso gerar reflexo miotático. E o fuso passa para a gente a percepção de estiramento e contração muscular. Regula também o tônus muscular e a percepção de posicionamento corporal. E o órgão sensorial que ajuda a captar sensações das articulações são os órgãos neurotendinosos, que são receptores que são ativados quando você tem estiramento do tendão. Bom, terminando a parte aferente, agora a gente vai falar um pouco das terminações referentes, aqui mostrando uma foto micrografia de uma placa motora, mostrando aqui a fibra eferente e aqui formando os botões sinápticos que fazem parte da placa motora, que é o botão sináptico faz parte do elemento pré-sináptico, que é da parte da terminação axônica. Essa estrutura é rica em vesículas, são vesículas agranulares que vão se acumular na barra densa, que é a zona ativa, onde ficam esses neurotransmissores de acetilcolina. O elemento pós-sináptico é constituído pelo sarcolema da fibra muscular, que mantém uma membrana basal e tem a sua área aumentada por presença de pregueamento, as pregas funcionais. Aqui mostrando a figura esquemática da representação da placa motora.
a estrutura pós-sináptica e pré-sináptica do sarcolemma muscular e da fibra nervosa do axônio. A placa motora não tem a bainha mais, é só o neurilema com a célula de Schwann. Ela vai ter a barra densa, que é essa zona onde ficam acumuladas as vesículas dos neurotransmissores, e aqui a estrutura pós-sináptica é rica em pregas, que vão aumentar as superfícies de contato para interação com o neurotransmissor da acetilcolina. E o espaço entre essas duas estruturas é a fenda sináptica. Uma outra terminação nervosa que a gente tem eferente são as viscerais, que são as fibras que vão fazer o funcionamento de órgãos viscerais. O neurotransmissor pode ser a acetilcolina ou a noradrenalina. Nesse caso, diferente da placa motora, que sempre vai ser a acetilcolina, o neurotransmissor que cai na placa motora. Nas fibras viscerais a gente não vai ter uma estrutura elaborada como a placa motora. Nela, o neurotransmissor é liberado um pouco mais distante do seu alvo, e os neurotransmissores eles têm o objetivo de alcançar musculatura lisa, musculatura cardíaca e glândulas. Bom, falando um pouco de generalidades anatômicas de nervos espinhais, a gente tem um total de 31 pares de nervo, correspondente aos 31 pares de segmentos medulares existentes. Desses, a gente tem 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 do cóccix. Cada nervo ele vai ser formado pela união da raiz dorsal e da raiz ventral, que vão se ligar respectivamente ao sulco lateral posterior e lateral anterior da medula, através dos seus filamentos radiculares. Aqui na figura mostrando os filamentos radiculares que saem aqui, ó, do sulco lateral posterior e do sulco lateral anterior. Desses dois sulcos, do anterior e do posterior, saem os filamentos radiculares. Os filamentos do colo posterior vão formar a raiz dorsal e os do sulco anterior vão formar a raiz ventral. As duas raízes vão se unir, sendo que a raiz dorsal ela tem a formação de um gânglio espinhal antes da sua união. Esse gânglio espinhal é o local onde estão localizados os corpos sensitivos dos neurônios pseudo-unipolares. E quando a gente tem a união dessas duas raízes, a gente tem a formação do tronco do nervo espinhal, que funcionalmente é misto com fibras aferentes e eferentes. E aqui a gente tem representado o tronco do nervo espinhal depois da união da raiz dorsal com a raiz ventral. Em relação ao trajeto do nervo espinhal, o tronco do nervo espinhal ele vai sair do canal vertebral através do forame intervertebral, e a partir do momento que ele sai do forame, ele se divide no ramo dorsal e no ramo ventral. E a partir deles vão se distribuir pelo musculatura e pele da região que ele vai inervar. O conceito que é interessante é o conceito de plurissegmentar e de unissegmentar. Plurissegmentar é quando um nervo ele contém fibras de vários segmentos medulares. Isso acontece muito nos plexos. E já os unissegmentares, o nervo ele vem de apenas um segmento medular, que acontece muito nos segmentos intercostais. Aqui mostrando o segmento intercostal unissegmentar, o nervo intercostal, e aqui os nervos cervicais, que formam um plexo braquial, que são plurissegmentares, cujo nervo vai ter participação de mais de um nível da coluna. Bom, aqui é o conceito da inervação cutânea através do dermátome. Denomina-se dermátome aquele território cutâneo que é inervado por fibras de uma única raiz dorsal. O dermátome vai receber o nome da raiz que o inerva. E o estudo dos dermátomos ele é muito importante para a gente conseguir localizar o nível da lesão radicular.
Geralmente a lesão de um dermátomo, a gente não perde completamente sensibilidade devido ao fato de que as áreas de inervação elas se sobrepõem. Para ter uma perda completa, seria então necessária a secção de pelo menos 3 raízes, 3 segmentos para a gente poder ter lesão completa. Aqui a figura mostra os dermátomos na frente e nas costas do paciente. E aqui a relação da inervação dos nervos formados, né? É importante gravar, a fim de exame físico, o nível de T5, que fica a nível do apêndice xifoide, T4, que fica no mamilo, T10 e T11, que fica na cicatriz umbilical, L1, que é a raiz da coxa, S1 e L5, que ficam na planta do pé. E esse aí já serve como referência para a gente poder fazer o exame físico do doente.